Oi, gente, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje é uma maratona, né? Maratona de vídeos aí de dezembro. E para começar, né, seu primeiro vídeo, eu vou falar das leituras que eu fiz durante esse ano de 2025. Eu li 8 livros, mas já foi mais do que eu li no ano passado, que eu li só 6. Eu reparei que esse ano e o ano passado foi um ano muito turbulento de leituras, então eu tinha vontade de fazer tudo menos ler. Mas como o meu canal é de leitura, eu preciso ler para trazer vídeos para vocês, né? Eu li alguns livros, o que foi muito bom, né? 8 leituras. Também vou mostrar os livros em andamento. E os livros abandonados a gente deixa pra lá, porque não precisa comentar, né? Então eu vou começar com o primeiro livro que eu terminei nesse ano. Em janeiro, eu dei 4 estrelas para todos os contos completos do Caio Fernando. Eu acho, gente, que eu fiquei uns 2 anos lendo esse livro, por aí. Mas foi muito bom terminar ele. É claro que, assim, eu tenho outros livros do Caio Fernando. Eu fiz um vídeo, né, sobre todos os livros que eu já li dele. Vou deixar aqui nos cards. E esse foi um livro de todos os contos, né, contos completos. Eu gosto muito do Caio Fernando. É claro que tem alguns contos que eu me identifico mais, por exemplo, Os Sobreviventes. Pra mim, ele é muito incrível. Tem outros que são 2, 3 estrelas, mas, no geral, é um autor que eu gosto muito dos livros dele. Então, num todo, assim, eu dei 4 estrelas. E, pra mim, foi muito bom começar o ano já terminando esse grande camalhaço, né? Em janeiro, eu também dei 3 estrelas a O Fantasma de Canterville e Outras Histórias. Eu já li O Fantasma de Canterville, né, do Oscar Wilde. Eu amo O Fantasma de Canterville. Gente, tem uma mosca aqui. Eu amo O Fantasma de Canterville, mas aqui tem outras histórias, né? Eu tenho outros livros dele. Tem um livro que é que eu sempre mostro aqui, né, do Fantasma de Canterville, mas lá tem outras histórias, aqui tem outras. E aí eu dei, né, 5 estrelas de favorito para O Fantasma de Canterville, que realmente eu amo muito. Sempre indico essa história para vocês. O Crime, do Lord Arthur Saville, eu dei 3 estrelas, eu achei bem mais ou menos. O Milionário Modelo, então, pior ainda, eu dei 2 estrelas. E A Esfinge Sem Segredo, 2 estrelas também. Pra mim, o Oscar Wilde é um autor que eu gosto muito. Eu tenho um livro dele que eu pus na lista pra ler esse ano, que é de ensaios. E eu simplesmente abandonei, né? Enfim. Mas esse livro aqui eu terminei logo, assim, porque os textos são bem curtinhos, as histórias são bem curtinhas também. Mas, num geral, eu recomendo mesmo O Fantasma de Canterville dele. Pra mim é o melhor. Aí, olha só, né? Eu li mais um livro do Oscar Wilde. Esse eu li em janeiro também, ó. Em janeiro eu tava bem focada nas leituras. E eu terminei, né, Os Melhores Contos. Eu também dei 3 estrelas. Eu tô olhando aqui pro lado que tem a minha cola, né, das marcações. E esse livro, gente, é outro também, que tem umas coisas mais interessantes, assim. Esse é um livro que eu achei em sebo e eu gostei muito. Achei a capa dele bem diferentão, assim. Aqui mescla todas as histórias. E aí eu vou comentar com vocês, né? Aqui A Esfinge Sem Segredo, O Modelo Milionário e O Fantasma de Canterville já tinha aqui. Tem outras histórias que tinha aqui, que tem num outro livro meu, então eu não li, basicamente, né? O Jovem Rei, eu dei 4 estrelas, gostei muito. O Modelo Milionário, né, eu dei 2 estrelas. Fantasma de Canterville, amo. O Aniversário da Infanta, eu dei 2 ou 3 estrelas também. O Pescador e a Sua Alma, 2 estrelas. Esse do Pescador e a Sua Alma é um conto bem interessante mesmo dele. Eu dei 2 estrelas porque não me conectei tanto, mas é um livro muito bom, tá? Ele é uma história muito boa. O Foguete Notável, O Filho da Estrela, já tinha lido no meu outro livro, né?
O Amigo Dedicado eu dei 2 estrelas. O Gigante Egoísta é uma fofura, eu dei 4 estrelas. Eu gostei muito também desse conto, ele é bem fofinho, assim, envolve crianças, é muito fofo. O Roxinol e a Rosa, 2 estrelas. E o Príncipe Feliz, 3 estrelas. Esse do Príncipe Feliz também é muito bonitinho, uma gracinha. Num geral, assim, né, eu gostei acho que mais desse do que do outro. Mas também não é muita diferença não, né. Eu gosto muito do Oscar Wilde, ele é um dos meus autores favoritos, mas eu acho que às vezes as histórias dele é um pouco mais do mesmo, sabe? Enfim, mas valeu a experiência. Em fevereiro eu dei 3 estrelas para mitologia grega, né, contos e lendas. Se vocês não sabem ainda, né, eu amo muito cultura grega e a cultura egípcia. Meu sonho é um dia ir pro Egito, porque eu acho absolutamente tudo. Eles são muito... sempre foram muito maiorais, assim. E os gregos também, eu gosto muito das histórias. Eu acho muito interessante. E já não tenho tanta vontade de ir pra Grécia. As histórias em si, eu gosto mais. Aqui são várias histórias, né? Vários pequenos contos. Tem desenhos em preto e branco. E aqui, né, gente, a gente basicamente vai conhecer um pouco de cada coisa já do grego, né? A gente vai conhecer histórias mais conhecidas e outras nem tanto assim. No geral, é um texto bem rápido, porque as letras são bem grandes, tem bastante texto, tem bastante desenho também, ó. Então, é uma leitura que dá pra fazer rápido, tá? Em 1 ou 2 dias você já termina. Eu recomendo, é uma leitura bastante gostosa de se fazer. É um livro muito bom. Em março, eu dei 4 estrelas para Clarice Lispector, né? A Legião Estrangeira e outras histórias que tem aqui. A Clarice, num geral, gente, eu falo que tem que ler ela quando você tá numa cabeça muito boa para você tentar entender o que ela quer passar. Porque ela meio que fala algumas coisas e você tem que ler mais de uma vez. Parece que é até um enigma, né? Mas a Clarice, no geral, é uma autora que eu gosto muito. Eu acho que os livros dela e as histórias que ela faz, assim, são muito maravilhosas. A minha lista da Amazon tá completa de livros que eu quero dela, né? Mas aqui a gente tem Os Desastres de Sofia, A Repartição dos Pães, A Mensagem, Macacos, O Ovo e a Galinha, Tentação, Viagem à Petrópolis, A Solução, Evolução de uma Miopia, A Quinta História, Uma Amizade Secreta, Os Obedientes e a história em si, A Legião Estrangeira. No geral, né, eu não separei aqui por estrelas, quanto que eu achei de cada um. Eu fui num geral, e num geral pra mim foi 4 estrelas. Esse foi um livro que eu demorei um pouco mais pra ler, assim, porque é como eu falei, né, a Clarice tem história que você precisa ler mais de uma vez pra você entender o que ela quer passar mesmo, né? Em maio, eu dei 3 estrelas para Comédias da Vida Privada, do Luiz Fernando Veríssimo. Aqui tem 123 crônicas. Então, gente, são textos curtinhos, de 1 página, 1,5, 2 no máximo. Eu gostei bastante desse livro, mas não é um livro, assim, que eu amei. Mas é um livro bom, né? No geral, é um livro bastante legal. Tem várias histórias aqui pra você dar risada. Aqui tem bastante contos sobre amor mesmo, né? Tanto de traição, quanto amor romântico, quanto pessoas já casadas. Amor romântico foi ótimo, né? Mas vocês me entenderam, né? No geral, assim, é uma leitura muito boa. Dá pra você fazer rápido também. Porque os textos são bem curtinhos, então você consegue ler rapidinho. Em junho, gente, eu dei 3 estrelas para A Mansão Hollow, da Agatha Christie. Esse livro, pra mim, eu acho que eu já comentei ele num vlog de leitura. Que não era nem de leitura, acho que era um vlog mesmo normal. Eu já comentei sobre ele aqui. E outros livros, acho que da Agatha Christie. Enfim, se vocês procurarem aí nos meus últimos vlogs, vocês vão achar esse que eu estou falando. E esse da Mansão Hollow, eu achei mais do mesmo.
Eu achei que o Poirot aqui, Poirot, tanto faz. Eu achei que ele aqui deu uma... Nem parecia que ele tava aqui, sabe? Parece que nessa história eles deram protagonismo para as outras pessoas, não tanto para ele, né? E aqui, esse é um livro que eu já consegui logo de cara saber o que ia acontecer aqui. Normalmente os livros da Agatha Christie eu demoro mais pra entender mesmo, assim, quem foi que matou, o que foi realmente que aconteceu. Mas nesse não, nesse foi, assim, um clássico do clássico. E eu não gostei tanto por causa disso. Eu achei que o Poirot, ele não foi tão protagonista aqui. Ele foi meio deixado de lado, eu fiquei meio triste, assim, por ele, sabe? Então eu não gostei tanto desse livro assim. Aí, gente, meu último livro lido, né, desse ano de 2025 foi o Árvore e Folha do Tolkien. Eu comentei dele num livro recente aqui, num vídeo recente, que eu achei que ele foi um livro, talvez, assim, um livro mais do mesmo. Por isso que eu dei 3 estrelas mesmo, porque quando eu comprei ele, gente, as minhas expectativas era um livro de contos do Tolkien. Pra mim entrar nessa atmosfera do Tolkien, né? Porque eu quero muito ler O Senhor dos Anéis, já falei isso várias vezes. E eu tenho aqui o Hobbit, mas eu queria ler O Senhor dos Anéis primeiro. E aí, como eu tinha esse do Tolkien, eu falei, eu vou pegar pra ler, né? É um livro que eu já tinha comprado fazia um tempo. E eu falei, vou ler, ele é muito lindo, sabe? Ele é um livro lindo mesmo, aqui ele tem uma pintura de aquarela lindo. E ele é um livro da HarperCollins. A HarperCollins, eles arrasam nas edições. E esse livro é o quê? Esse livro, basicamente, o Tolkien vai vir com uma coisa mais científica mesmo. Falando sobre fantasia, os termos de fantasia, como foi criada a fantasia. Basicamente isso. Aqui tem uma história só, que também não é muito lá essas coisas. Então, assim, pra mim foi um pouco decepcionante, assim, pra falar bem a verdade. Eu não sei como vai ser quando eu ler Senhor dos Anéis, se eu vou gostar tanto ou se eu vou abandonar ele logo de cara por achar ele difícil. Porque eu nunca li fantasia, muito menos fantasia pra adulto e muito menos fantasia de Terra-média, né, de fantasia alta. Eu nunca li fantasia, então, assim, vamos ter as experiências, né? Mas, basicamente, foi isso mesmo, gente. Um livro mais do mesmo. Esses foram os livros, então, que eu li durante esse ano, né, de 2025. Espero que 2026 seja um ano melhor de leituras. E agora eu vou compartilhar com vocês as leituras que estão em andamento, bem empacadas. Eu tô lendo, né, Os Miseráveis, mas eu falo que Os Miseráveis eu tô lendo, mas é um lendo, assim, não sei quando eu vou acabar, né? Porque Os Miseráveis é uma coisa enorme. Mas eu estou lendo a primeira parte, né? Porque o livro é repartido em 5 partes. Eu tô lendo a primeira parte. Tô quase pra acabar a primeira parte. Se eu pegar ele, eu acho que eu termino. Que é a parte, né, do bispo. É um livro, gente, que eu não achei que seria difícil. Eu achei que seria difícil pra ler, mas não é. É um livro muito maravilhoso, assim. Ele é enorme, né? Como sempre, é um tijolo. Se tacar em um, acho que a pessoa morre. Mas é um livro muito maravilhoso, sabe? Ele é maravilhoso, ele não é difícil de se ler. Então, eu tô gostando muito da experiência mesmo de ler. E se eu pegar pra ler mesmo, eu acho que eu vou bastante longe. E estou lendo, fazendo vlog de leitura, que em nome de Jesus sai, tá? Sai esse ano, que é Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Eu já passei da metade. São 60 capítulos, eu já passei do 30. E no meu vlog de leitura eu vou comentar mais sobre. Eu tô fazendo meio que uma comparação entre filme e livro, porque como é a primeira vez que eu tô lendo e eu já vi o filme 1 milhão de vezes, dá pra gente fazer essas conexões, né? Mas é um livro, num geral, assim, que eu estou gostando, apesar de ter várias partes que eu fico achando meio desnecessário, sabe? Só pra encher linguiça mesmo. Mas livros de romance, Jane Austen, é uma encheção de linguiça.
Basicamente, ela fala um monte de coisa que nem precisava estar lá, só pra encher linguiça mesmo, sabe, gente? Pra ser bem detalhado. Eu gosto muito dos livros de romance de época por causa disso, eles são muito, muito, muito detalhados. Mas tem hora que o detalhe chega a enjoar. Aí, né, eu não fiquei contente em ler só esse e eu comecei a ler Emma. Essa minha edição é da Martin Clary. E muita gente fala da tradução daqui. Eu gosto muito. Gostei muito. Tem notas de rodapé. E é um livro que eu estava gostando muito também. Mas eu fiz a besteira de ver o filme antes, né? Só pra mim saber mais ou menos. Mas como eu não lembro tanto do filme, então... Pra mim, enfim. Eu tô na página, gente, atualmente estou na página 243. Tá um livro bastante abandonado, porque eu estou dando prioridade para Orgulho e Preconceito, já que eu estou gravando um vlog. Mas, no geral, é um livro também que eu tô gostando muito. Aqui já não tem tanta encheção de linguiça, sabe? Aqui acho que a Jane Austen já foi um pouco mais resumida. Mas eu acho que no fim eu vou dar umas 3, 4 estrelas pra ele. Eu tô tirando bastante coisas interessantes aqui, viu? Bastante coisas que você fica pensando. Tô gostando, assim. Tô gostando. Por fim, gente, um livro que eu comecei a ler. Porque eu olhei assim na estante e falei, o que eu vou ler? Vou pegar ele pra ler, que é O Tempo Entre Costuras, da Maria Duenas, né? Eu, gente, vi a série, não vi inteira. Já faz 1 milhão de anos que eu vi a série, então eu não sei de nada, eu não lembro de nada. E aí, esse livro, gente, ele é grande. Eu vou mostrar pra... Eu tô na página 181. Mas é um livro que eu tava gostando sim, gente. É que eu, em outubro, falei, vou ler Orgulho e Preconceito. E eu acho que eu nem comecei em outubro. Não sei. Nem me lembro mais, que eu já tô até esquecida. Mas eu ainda não terminei. Porque, como eu falei, as leituras esse ano foi... Quero ler e não quero ler. Então, leio muito, leio nada. Leio muito, leio nada, sabe? Eu tô bem nisso, assim. Espero que em 2026 melhore. E, né, lendo esse. Mas eu acho, gente, também que as leituras esse ano não foi tanto por quantidade, e sim por qualidade. Porque eu decaí bastante nas minhas leituras. Eu acho que, ó, lendo aqui no meu caderninho, o único ano que eu li muito mesmo, pra falar, eu li demais, foi em 2021, que nós estávamos na pandemia. Eu li 34 livros, né, porque a gente não podia sair de casa, então o que eu fui fazer? Ler. E em 2023 eu também fui melhor, li 25. Mas, no geral, assim, as leituras tá bem mais do mesmo, sabe? Eu fiz até uma lista aqui de TBR, né, livros que eu queria ler, que eu tenho aqui na estante. Então, de 17 livros, eu li 1, 2, 3, 4 e 5. Já tá até que bom. Essa minha lista de TBR, já mudando de assunto, né? Essa minha lista de TBR não é uma meta pra esse ano. É livros que eu tenho vontade de ler e vou lendo, basicamente. Não tem um tanto certo. Mas voltando aqui, esse livro aqui, gente, eu tava gostando muito também. É sobre a história da Cira. E quando eu terminar de ler ele, eu vou falar melhor. Mas eu descobri que tem o volume 2, que chama Cira. E assim, já coloquei no meu carrinho da Amazon, porque quero ler Cira, a continuação. Só que eu nem terminei esse, entendeu? Mas enfim, quem sabe eu termino, né? Então é isso, gente. Essa foi, né, os meus livros lidos em 2025. Se Deus quiser, eu termino de ler Orgulho e Preconceito. E 2026 é um novo ano. Não sei se eu vou fazer meta de leitura, quantos livros eu quero ler, quais livros eu quero ler. Acho que vai ser mais no freestyle mesmo. Mas vamos descobrindo aí nos próximos capítulos. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam sempre de se inscrever no canal, dar muito like aí pra mim. Comentar aqui embaixo que livros marcaram vocês esse ano. Quais livros eu tenho que ler, assim, pra amanhã. E se vocês gostaram desse vídeo, que vídeos vocês querem ver aqui no canal. Vamos aproveitar que em dezembro eu vou estar de férias.
E vou poder trazer bastante livros pra vocês, bastante vídeos. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Um beijo e tchau!